Hermann Göring, oficial de alta patente alemão, comandante da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, ministro do Interior e nomeado por Hitler seu sucessor, chegando, portanto, a ser o segundo na hierarquia do Terceiro Reich. No Tribunal de Nuremberg, criado logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de julgar os crimes de guerra e contra a humanidade cometidos pelos nazistas, e já que ele estava ao lado de Hitler durante cerca de 20 anos, participando diretamente da criação e ascensão do Partido Nazista, ele teria recebido a seguinte indagação: como eles haviam feito para que o povo alemão aceitasse tudo aquilo? E ele respondeu: foi fácil, não tem nada a ver com o nazismo, e sim com a natureza humana. Você pode fazer isso em um regime nazista, socialista, comunista, em uma monarquia e até mesmo em uma democracia. Tudo o que você precisa para escravizar as pessoas é assustá-las e dizer-lhes que é para o bem delas. Se você consegue imaginar uma maneira de assustar as pessoas e convencê-las que é para o seu próprio bem, pode obrigá-las a fazer o que você quiser. Bom, essa história circula nas mídias sociais, nos grupos, e eu já vi até em alguns artigos, inclusive. Ninguém sabe dizer se essa fala foi mesmo de Hermann Göring ou não. Mas, independente de quem ela seja, o fato é de que ela representa a pura realidade. Não só para o povo alemão, mas para diversos povos ao redor do mundo, né? Bom, a estratégia mencionada para a dominação do povo foi basicamente o que aconteceu na Alemanha pré-Segunda Guerra. A diferença é que Hitler e o Partido Nazista não precisaram inventar ou criar um problema para assustar as pessoas. Ele de fato existia. Só precisaram convencer o povo alemão de que eles eram a solução. E assim conseguiram o apoio necessário para tomar o poder e, com isso, causar dezenas de milhões de mortos ao redor do mundo todo. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que o método utilizado por Hitler para dominar e convencer a população inspirou ditaduras pelo mundo todo ao longo da história recente, não é? Vamos pegar aqui alguns países como exemplo, que têm ditaduras, né, como Coreia do Norte, China, Cuba, Venezuela, Rússia e por aí vai. Atualmente são cerca de 50 países que têm governos ditatoriais ou que não são totalmente livres, digamos assim. E o que governos ditatoriais têm em comum? Primeiro, eles aceitam críticas diretas? Não. Aceitam a existência de um partido de oposição? Não. Só se esse partido de oposição não fizer oposição, né? Tiver lá só de fachada mesmo. Esses países são democráticos? As pessoas podem fazer o que quiserem, da maneira que quiserem? São livres? Não. A população tem direito a se defender, né, ao porte de armas, por exemplo? Também não. Bom, agora vamos trazer essas mesmas perguntas para a nossa realidade, né, para o nosso querido Brasil. Vamos levar em conta os últimos 30 anos, até 2018, até a eleição do presidente Bolsonaro. O governo, que na maioria desse período foi o PT, aceitava partidos de oposição? Não. Sim, porque PSDB nunca foi oposição ao PT, meu amigo, né? PSDB e PT são a mesma coisa. Eu me refiro a um governo de direita, conservador, né? Isso o PT nunca aceitou, e nem a mídia. Você lembra do Dr. Enéas Carneiro? Que a esquerda e a mídia fizeram a gente achar, na época, que era uma piada, que ele era louco e tudo mais? E quando o Bolsonaro entrou no cenário político nacional, ali por volta de 2012, 2013, era a mesma coisa. Até pior que isso, na verdade. Em todo lugar que ele ia, tudo que ele fazia era duramente criticado. Tudo que ele dizia era distorcido. É até hoje, na verdade, né? E é impressionante como a mídia, em especial a Globo e toda a esquerda, se revezavam para bater no cara, né? Então, que aceitação era essa? O próprio Lula comemorava o fato de que a esquerda no Brasil nunca precisou competir com a direita, porque não havia direita até agora. E eu não preciso nem falar do resto, né, das outras perguntas. Você sabe, a gente sabe no que esse país estava se tornando. Agora, olha só, eu queria falar da nossa situação atual.
né, dessa pandemia, da mentira do século. Ok, mas eu falei da Alemanha nazista, de governos ditatoriais, por que agora falar do vírus chinês? Bom, se você ainda não entendeu a relação disso tudo, eu recomendo que você volte o vídeo e reveja. Né? Agora, se você entendeu, então sabe que o que eu quero falar é da oportunidade. A oportunidade que o Brasil tinha para se tornar uma Venezuela. Que bela oportunidade, hein? Quem sabe uma ditadura, ou pelo menos ter diversos direitos cerceados. Se bem que isso aí eu acho que está rolando, né? Mas era esse o risco que a gente estava correndo. E o que eu vejo com essa pandemia? Eu vejo uma politização global do vírus. Não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Num cenário onde nós tínhamos, e ainda temos, de certa forma, uma ascensão da direita no mundo, né, no mundo todo, de governos e políticas liberais e conservadoras, e, consequentemente, um declínio da esquerda. Né? Então, voltando ao assunto, com a direita subindo, ganhando espaço no mundo todo, a esquerda precisava de um motivo, de algo muito forte para voltar ao poder. Né? Precisa, sobretudo aqui no Brasil. E desde o início da pandemia, o presidente vem sendo atacado, acusado e culpado de praticamente tudo. O STF decidiu, desde o início, que quem iria definir as ações de combate ao vírus seriam os prefeitos e governadores. Né? E tudo de ruim que resultou da decisão dessa turma aí foi atribuído ao Bolsonaro, pela esquerda e pela mídia, que, novamente, unidas em prol de uma causa, que é claro, derrubar o Bolsonaro. Então, continuaram a chamá-lo de fascista, machista, né? Teve até um ministro da alta corte que comparou ele a Hitler, né? E agora a última está sendo genocida. Pois é, chamaram o presidente do Brasil de genocida. Então, segundo essa turma aí, nós temos na presidência um machista, racista, genocida, que quer se tornar, a todo custo, um ditador. Eu não sei nem o que falar para essa galera aí, de tão absurdo, né? De algo tão escroto. É tão escroto que eu sinto pena de quem acredita nessas coisas. Mas o pior é que tem gente que acredita. Para pensar. Todo mundo fala que o cara é fascista, ditador, genocida, é machista e tudo mais. Né? Então, aquele cara que é meio desligado, né? Mais alienado, ou simplesmente que não tem tempo ou não se interessa para ler, pesquisar sobre as notícias, né? Sobre política, ou só lê manchete. Esse cara vê todo mundo falando que o presidente é um fascista, é um ditador. Ele vê a Globo falando isso, todos os jornais, Folha, UOL, Estadão e por aí vai. Ele vê a menininha que ele segue lá no Instagram postar um vídeo, sei lá, da Anitta, né, falando que o Bolsonaro é ditador. Quer dizer, não importa se é verdade ou mentira. Né? Ele vê isso em tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar, e uma hora ele se convence, cara. Uma hora ele acredita. Não tem jeito. Infelizmente é assim. E os caras não fazem isso só aqui no Brasil, né? Eles fazem isso lá fora também. Porque quem está lá fora não sabe exatamente o que se passa aqui no Brasil. Né? Ele pode até ter uma ideia e tal, mas não tem detalhes. Né? Então, essa turma fica espalhando essas narrativas lá fora, principalmente para afastar o investidor. Porque pensa, se você é um investidor e sabe que o mercado interno de um país é muito bom para determinado segmento do produto que você trabalha, né? Mas você ouve dizer que o presidente de lá daquele país é um ditador, machista, genocida, homofóbico, a porra toda. Você vai investir num país desse? É óbvio que não. E veja como esses canalhas fazem tudo para derrubar o Bolsonaro, até ferrar o Brasil. Porque se o investidor fica inseguro com tudo isso e não investe no Brasil, a economia não cresce, né? Ou não, pelo menos não anda como deveria. Né? E mesmo que a gente não tenha um certo prejuízo com tudo isso, lá na frente eles vão usar isso contra o presidente. Com certeza. Né? Vão falar, tá vendo? O Bolsonaro não inspira confiança lá fora. Né? O investidor não quer vir para o Brasil. Lula é a melhor opção. Né? Eu já estou até vendo isso. E é lógico que enquanto eles pintam a imagem do Bolsonaro ditador,
o Lula é o anjinho da história, né? A alma mais honesta do Brasil. E olha, voltando aqui ao foco, na minha humilde visão como historiador, uma das primeiras coisas que você precisa para dominar um povo, para implantar uma ditadura, é tirar qualquer meio que a população possa ter de se defender. Ou seja, é você desarmar a população, certo? Porque isso foi feito em todos os países que se tornaram uma ditadura, né, ao longo da história, né, quase todos. E qual foi uma das primeiras coisas que o Lula fez? Lá em 2003, no primeiro ano de governo do PT. O Estatuto do Desarmamento. Aquela bela campanha, entregue a sua arma, preserve uma vida, né? Cara, você precisa entender, você precisa cair na real e repassar isso para as outras pessoas. Nós temos aqui um vírus que tem sido utilizado por muita gente para pôr medo na população, deixar todo mundo em pânico. E paralelo a isso, nós vemos atitudes ditatoriais de alguns prefeitos e governadores, com a desculpa de que é para o seu próprio bem. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, nós vimos aqui prefeitos e governadores decretando o lockdown total, que você não podia sair na rua, a não ser para ir no mercado, que senão você podia morrer, né? Você não podia ir na praia, você não podia surfar. Meu Deus, você não podia surfar sozinho, lá no meio do mar. Você ia pegar a corona do peixe. Você viu pessoas, né, na praia sendo presas e algemadas, de biquíni. Em São Paulo, o comércio tendo suas portas chumbadas, né, por estarem trabalhando, para tentar buscar o sustento para suas famílias. Enquanto o prefeito estava cavando a sua cova, no sentido literal da palavra. E tantas outras coisas, né? Mas o ditador aqui, é claro, é o Bolsonaro. Pois é, fizeram você acreditar que era um vírus mortal, que você ia morrer se saísse de casa, andasse sem máscara. Fecharam tudo. A economia recupera, a vida não. Tudo bem, o vírus existe, né? Mas fizeram dele um monstro. E com isso tudo, tudo e qualquer coisa que os governos e os prefeitos e governadores fizeram, você aceitou. E aceitou calado e de bom grado, sem dizer nada. E tudo isso por quê? Porque alguém disse que era para o seu bem. Só por isso. Eu quero ver você negar. Foi ou não foi assim? E ainda está sendo, né? A própria OMS divulgou que nunca recomendou que se fizesse o lockdown. Muitos países, inclusive, né, não fizeram isso. Mas aqui foi feito. E ninguém falou nada. Ninguém questionou essa merda toda. Só o Bolsonaro. Todo mundo aceitou o lockdown. E aceitou calado. Tudo porque disseram para você que era para o seu bem. Que senão você ia morrer. Se não fizesse, ia morrer, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas. Sei lá quanto aquele cara louco falou que ia morrer. Então, meu amigo, eu só posso concluir disso tudo uma coisa. O Brasil já tinha tudo para se tornar uma ditadura com essa pandemia. E eu não vou dizer que era o que faltava, né? Porque não faltava nada. O que faltava era ter o Haddad na presidência, né? Porque se o Haddad tivesse ganho a eleição em 2018, você pode ter certeza que esse país já teria se tornado uma Venezuela. Não tenha dúvida disso. Porque além desse país virar uma ditadura, o mensalão, o petrolão, ia parecer fichinha. Mas fichinha perto do que esses caras iam roubar. Mas você pode ter certeza disso. E para finalizar, eu vou deixar aqui para você um vídeo de um trecho da reunião ministerial entre o presidente e os seus ministros, né? E vale ressaltar que essa reunião era para ter sido sigilosa e só veio a público por uma decisão judicial depois que o Moro saiu do governo falando aquelas besteiras lá, né? Cara, se depois de assistir até aqui e assistir o vídeo que eu vou colocar a seguir, você ainda acreditar nessa narrativa de que o presidente seja fascista, genocida, eu sugiro fortemente que você procure ajuda psicológica, jovem. E qualquer semelhança
né, de prefeitos e governadores com a fala de Hermann Göring é mera coincidência, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Aqui é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se ele tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria. Hoje eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né? E vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um exerça o seu papel.